Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se um bandalho. João Miguel Tavares sente-se vintage e Pedro Mexia declara-se maga embaraçado. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que teve início a maratona de debates a anteceder a campanha presidencial. Vão ser 28 ao todo. A semana em que a TAP esteve em foco e não só por já ter 2 compradores interessados, a coincidir com o atual processo de privatização, foi desencadeada uma investigação judicial à privatização de há 10 anos. Mas esta foi também a semana em que Cristiano Ronaldo esteve na Casa Branca. E começamos justamente pela Casa Branca, mas não exatamente por causa de Ronaldo. Começamos com o Ricardo Araújo Pereira investido no papel de Ministro das Postas. Uma pasta um pouco macabra, não? É um bocadinho, mas não sei se a culpa pode ser... se eu posso ser responsabilizado pelo caráter macabro da pasta. Antes de irmos à razão que o faz escolher este tema, talvez seja preciso contextualizar o caso. Era uma vez um jornalista saudita. Exato. Escrevia no Washington Post. Escrevia no Washington Post e saiu da Arábia Saudita, porque escrever no Washington Post as coisas que ele escrevia não dá muita saúde quando se vive na Arábia Saudita. Queria casar-se com uma turca. Então foi a Istambul, à embaixada saudita em Istambul. A turca ficou cá fora à espera dele. Deve ser o consulado. Ou talvez. A embaixada deve ser a Ankara. A turca ficou cá fora à espera dele. E então os minutos foram passando, as horas também. De repente, pelas traseiras, acho que saíram uns senhores com umas malas de viagem. Onde estava este senhor já cortado às postas. É por isso que eu sou o Ministro das Postas. Portanto, ele vai à embaixada ou ao consulado, vai a uma representação diplomática saudita e eles Peço desculpa pelo rigor. Não faz mal. Torturam, matam e cortam às postas. A CIA, Carlos, note, a CIA não foi um jornal, a CIA investigou o caso e concluiu que o mandante do homicídio foi o príncipe saudita, que agora foi recebido... Bin Salman. Ora, o homem forte da Arábia Saudita, este Bin Salman, foi recebido esta semana na sala oval da Casa Branca e Trump reagiu com indignação à pergunta de uma jornalista sobre o caso do assassinato do tal jornalista saudita, Jamal Khashoggi. The U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? Who are you with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. But I'll answer your question. Thank you. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Donald Trump preocupado com um possível embaraço de um convidado na mesma sala onde o próprio Trump humilhou em público há uns meses o chefe de Estado ucraniano. Exato. As motivações do presidente americano não são, portanto, diplomáticas nem de cortesia. Que hipóteses é que sobram, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, eu acho que são diplomáticas e de cortesia. São seletivas. São para quem tem mesmo muito dinheiro e muito petróleo, ele é muito cortês e diplomático. Quem não tem... Mesmo não indo de fato e gravata. Como aconteceu Sim. ser lembrado. Zelensky quando ele lá foi. E isto prosseguiu na Land of the Free.
esta conversa prosseguiu com o presidente americano a dizer à senhora que fez esta pergunta tão impertinente, ele disse-lhe que a estação televisiva para onde ela trabalha devia perder a licença. Mais uma vez, não é a primeira vez que ele faz isso. Eu lembro-me do vice-presidente do Trump ter vindo à Europa dar lições de liberdade de expressão. Exato. Aquele senhor que estava ali ao lado de Donald Trump, o tal que a CIA disse que é o mandante daquele homicídio específico, mas ele é mandante de vários outros homicídios, porque ele dirige uma ditadura, uma teocracia, em que as pessoas são decapitadas por terrorismo não letal, que é uma paráfrase para criticar o governo. Terrorismo não letal. Portanto, o que o Trump diz é: este senhor que, segundo a CIA, cortou um jornalista às postas, sobre isso, duas coisas. Em primeiro lugar, muita gente não gostava desse jornalista. Portanto, o que é que se perdeu, na verdade? Não é? Segundo, este senhor não sabia de nada. O Presidente dos Estados Unidos sabe, muito superior à CIA, que aquele senhor não tem nenhuma responsabilidade nisso. A ABC, aquela estação televisiva, embaraçou o nosso convidado. Eu recordo que o Cristiano Ronaldo é proprietário de um grupo de média. Há jornalistas que trabalham na prática para Cristiano Ronaldo. Portanto, tudo isto é bastante... quer dizer, no meu tempo, isto era uma coisa bastante escandalosa. Mas eu percebo que hoje há um segmento de pessoas para as quais, se Donald Trump fez uma coisa, é excelente. E quem aponta qualquer crítica, lá está. Esquece, síndrome da não sei quê, síndrome de irritação, exatamente, de indignação. Então agora só porque ele está na presença de um assassino a dizer que ele não só não tem culpa nenhuma do homicídio que mandou cometer, como a CIA não percebe nada do assunto. Ainda por cima, numa semana em que ele se cedeu, porque chamou Porquita a uma jornalista. Sim. E com o presidente da Síria oferecendo-lhe um perfume, perguntou-lhe: o senhor tem uma mulher ou várias? É que com vocês a gente nunca sabe. Mas em princípio, lá está. Essa jornalista também, em princípio, há muita gente que não gosta dela. Ela também deve ser só fake news. Mas o Trump está digamos assim, a legitimar o senhor que lhe deu um tiro, porque ele disse: é uma pessoa controversa, por isso é normal que o queiram matar. Com certeza. Perante isto, já se pode começar a perguntar, Pedro Mexia, se entre Trump e Bin Salman, à parte indumentária, será mais aquilo que os distingue ou aquilo que os aproxima? Já é uma pergunta legítima. Sim, bom, há uma coisa que na verdade, com justiça, é anterior a Trump, ou seja, os Estados Unidos sempre olharam para o outro lado em relação à Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem sido, na prática, um aliado dos Estados Unidos em muitas coisas e, portanto... O regime saudita até se abriu muito recentemente. As mulheres já conduzem, por exemplo. Sim, é uma loucura. Qualquer dia estão a fumar. Sim, a partir daí é o fim da civilização. Mas, portanto, não é o primeiro presidente americano que estabelece uma relação de realpolitik com a... Só que aqui é uma questão essencialmente de negócios, naturalmente. O Trump está sempre a falar em deal. Deal não é um acordo, é um negócio. Para ele, todas as decisões políticas e todos os entendimentos políticos são negócios no sentido próprio do termo. E o Trump já exprimiu, dava para fazer uma pequena antologia de manifestações de amor a tiranos. Ele acha que os líderes de não-democracias, realmente aquilo funciona melhor, as pessoas são menos... aborrecem-nos menos, há menos manifestações, há menos... E, portanto, não há dúvida que ele tem... Pode estar em discussão, e podemos discutir isso, se ele é ou não um autocrata, ou se consegue ser um autocrata no regime americano, mas que gostava de ser, ele já o disse. Ele até já elogiou o senhor da Coreia do Norte, dizendo que o respeito que tem por ele. Respeitado lá, é verdade. O respeito que tem por ele. Viu, João Miguel Tavares, o facto de Trump ter dito, como já foi referido, en passant, que o jornalista assassinado era uma pessoa controversa, foi a frase usada. Viu isto como uma forma de legitimar o que lhe aconteceu? Parece que sim, não é? É um pouco o Pedro Mexia estava aqui a dizer. Há, de facto, uma tolerância de Trump para uma cultura autocrática.
sempre existiu, evidentemente, a famosa realpolitik, não é? E eu consigo perceber quando se está numa região em que é só autocracias, tu escolhes os teus aliados e quando tu escolhes os teus aliados, há uns autocratas que tu privilegias em relação a outros e também acho que os autocratas não são todos iguais. Tem que se fazer our son of a bitch. Sim, é um pouco isso, sim. E é preciso fazer aquela coisa que às vezes irrita o Ricardo, que é uma pessoa muito pura, que é ser escansão de autocracias. Eu sou uma pessoa nada pura, pá, nada pura. Eu sei pura. que não é, eu sei que não é, só te estava a provocar. Não. E aí é preciso fazer essa divisão. Agora, mas isso, a maneira... isto vai muito para lá dessa realpolitik e não sei o quê. O problema é que Trump verbaliza, diz em voz alta aquilo que antigamente as pessoas pensavam, mas não diziam. E essa passagem do pensamento à palavra é muito chocante. E, de facto, como disse o Carlos, dizer está aqui a embaraçar o nosso convidado no mesmo sítio onde fizeram uma figura tristíssima com o Zelensky. E ainda há outra coisa, nós não vimos nas imagens, mas o Bin Salmão, MBS para os amigos, não é? Parece nome daquele travagem de automóveis. Ele estava preparado para aquela pergunta, tanto que ele respondeu. E admitiu que aquilo foi um erro, ele diz, o que se passou foi um erro e que tentaremos que não se voltará a passar. E, portanto, ele estava melhor preparado, aparentemente, para a pergunta do que o próprio Trump. Tudo isto aconteceu. Isto aconteceu tudo na visita de uma delegação saudita à Casa Branca. O facto de Cristiano Ronaldo, já foi referido, ter estado associado a esta visita, faz dele, Cristiano Ronaldo, cúmplice de uma operação de limpeza da imagem de um regime criminoso, como já houve quem afirmasse, João Miguel Tavares. Eu não quero pôr propriamente essas palavras em cima, cúmplice de um regime criminoso. Acho que isso tem um peso que me parece excessivo. Agora, que Cristiano Ronaldo, evidentemente, que está a receber 200 e tal milhões de euros, não é pelos golos que anda a marcar no Al Nassr, não é? Quer dizer, eu não sei quanto é que vale o gol de Cristiano Ronaldo. Sem dúvida, está a ter magníficas performances. E se continuar assim, chega ao gol 1000, que parece que é o grande objetivo da sua vida. Agora, é evidente que a Arábia Saudita paga aquele preço porque está a comprar essa limpeza de imagem através do futebol. Isso eu não tenho qualquer dúvida. Aí não há nada de novo. Aliás, vai ter o Mundial também à pala disso. E aí não há nada de novo. Não, agora as pessoas é que descobriram agora que Cristiano Ronaldo está a ajudar a uma espécie de limpeza de imagem ou de ser embaixador da Arábia Saudita. Pois claro, foi por isso que ele lá foi. Mas, aliás, já falámos aqui do Festival de Comédia. É onde? No Catar? É? Não. É na Arábia Saudita? Sim. Foi em Riad. Em Riad mesmo. Foi mesmo na Arábia Saudita. Mas deixa-me só dizer isso. Ou seja, um conjunto de humoristas que vão lá... Mas que tinham guidelines. Mas essas guidelines foram descobertas mais tarde. Eles foram porque realmente nota-se aqui uma abertura e é tão bom vir fazer stand-up aqui demonstrando que é possível. Mas ao mesmo tempo, deixa-me dizer isso que eu já disse aqui. É verdade que há uma abertura. Ao mesmo tempo é verdade que há uma abertura. E nós temos que ser capazes de, ao mesmo tempo, dizer... Este senhor é muito possivelmente o mandante. Eu não faço ideia se ele mandou mesmo cortar o senhor às postas, cara, não era para cortar as postas. E se calhar aquilo que ele está a pedir curta, também não valia a pena terem cortado o homem às postas, era só para matar. Trincharam mal. Era para trinchar, não era para trinchar daquela maneira. Não fatiado tão fino. Mas é possível isso acontecer e... ao mesmo tempo ele está a abrir o regime. E é verdade que está a abrir o regime. É verdade, isso é verdade. É como quando a gente pede um croissant e eles, por exemplo, quer que corte ao meio e não era preciso cortar ao meio, era só isso, era a única diferença. Mas percebes que essa primeira parte desvaloriza bastante a segunda. A ideia de... Bom, continua a haver decapitações por quem tem a ousadia de fazer uma crítica. Mas está melhor. Sim, por exemplo... Mas as duas coisas são possíveis ao mesmo tempo. Isso que eu estava a lembrar é verdade. Ou seja, há passos de modernização. Ele, aliás, apareceu como modernizador quando mas esses passos... Concedeu o direito de conduzir às mulheres. O direito de conduzir. Estou só a dizer de poderem viajar. Estou só a dizer que a frase, este assassino é muito modernizador, tem uma ressonância. Mas como é que vem esta associação política? Mas são assassinos. Olha, o Stalin. Exato, com certeza. Stalin era um assassino modernizador. Era ou não era um assassino? É isso. Como é que vê esta associação política de Ronaldo ao regime saudita, Pedro Mexia? Acho escusada, ou seja, acho que das duas uma. Há três hipóteses e nenhuma delas é muito boa.
Uma é simplesmente ele quer conhecer Trump e quer ser mencionado e, portanto, estar no Olimpo das pessoas conhecidas em todo o mundo já estava. Não é preciso. Trump não lhe dá nada mais do que isso. Outra coisa é achar que faz parte da sua missão, uma vez que joga na Arábia Saudita, ser uma espécie de diplomata não credenciado da Arábia Saudita. Neste caso é credenciado mesmo. Neste caso é credenciado, sim. E que, portanto, ajudar a que a Arábia Saudita tenha uma outra imagem. E o regime da Arábia Saudita. E, em terceiro lugar, como ele aparentemente sugeriu numas declarações, quando o António Costa lhe levou uma t-shirt, ou uma camisola da seleção. É da seleção, não é? Ao Proust. Ao Proust. Como é que essa confusão se estabelece? É Monty Python. Ele também escreve na cama muito, não é? Monty Python, bola e Proust. Foram leituras que entraram agora aqui. Isto foi um curto-circuito absurdo. O trânsito mental que se passou na minha cabeça. Dizem que o Trump também escreve muito deitado enquanto está às 3 da manhã. Enquanto pensa no passado. Repara, isto é simultaneamente uma gafe e exibicionismo. É exatamente. Não foi. É a memória involuntária, como o Proust ensinou. Bom, já se perdeu o raciocínio. Não, espera. A minha memória voluntária não me dá para ir para Proust. Que é o facto de o Cristiano Ronaldo, nessa altura, e já agora também, deu a entender que ele próprio poderia fazer alguma coisa pela paz no mundo, pela sua influência, etc. Isso realmente é conversa de missa. Sim. Até onde é que vai, no seu entender, Ricardo Araújo Pereira, a responsabilidade cívica de um craque da bola? Oh, Carlos, eu acho que o James Joyce, desculpa, o Cristiano Ronaldo, achavas que ias ficar sozinho nessa, não? Reparem, isto aqui é uma coisa... A questão é a seguinte, vamos supor que a Rosa Grilo tropeça no seu quintal e de repente esguicha um jato de petróleo e é a maior jazida que já alguma vez se encontrou. E, em princípio, a Rosa Grilo vai ser recebida na Casa Branca e o Presidente Trump vai dizer aqui a Rosa, por amor de Deus, quem é a senhora? A ABC está a perguntar aqui, foi claro que foram uns angolanos ou o que era, dois pretos e um branco ou o que era. Há pessoas que me dizem assim, vocês não se deviam rir no programa. E eu disse assim, então, agora vou passar a dizer, então tente não rir depois da mesma frase seguinte tenha James Joyce e Rosa Grilo. Mas enfim, Proust e Cristiano Ronaldo. Reparem, isto não é surpreendente. Não é surpreendente que haja mais um imigrante português a ir lá para fora trabalhar nas limpezas. É o que o Cristiano Ronaldo está a fazer. Felizmente, são muito mais bem pagas do que antigamente, mas que não há dúvida nenhuma que ele está a trabalhar para limpar a imagem daquele regime. E há outra questão aqui, que é evidente, que é o Cristiano Ronaldo teve um problemazito judicial nos Estados Unidos aqui há tempos. Exato. Aliás, e nunca mais lá 2019, foi. Nunca mais lá foi com o seu passaporte. Com este passaporte diplomático saudita foi. E eu acho que convém garantir que quando for com um passaporte menos poderoso do que o diplomático saudita, ele é muito amigo do presidente para que, enfim, o plantel da Seleção Nacional não fique desfalcado por algum juiz que se de repente... Felizmente é um presidente que lê, lá está, Montesquieu. Porque respeita a separação de poderes e, portanto, nunca interferiria nessas matérias. Mas é exatamente isso, é precisamente por isso, por ele não fazer caso do Montesquieu, que se calhar este tipo de embaixada é valiosa. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Postas. O Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro da Treta. Foi assim que viu os primeiros debates presidenciais? Pedro Mexia, como conversa da treta? Sim, treta, chacha e podia haver outras palavras que também caracterizavam. Realizaram-se até agora 4 debates, estamos a gravar ainda antes do quarto. Dos 3 primeiros que vimos, qual lhe pareceu mais esclarecedor? Não, mas há 2 dimensões aqui na treta. A treta refere-se não tanto à qualidade dos 3 debates, que eu acho que 2 deles foram debates normais, não entusiasmantes, mas normais, e o primeiro foi realmente uma conversa da treta, porque eu não consigo perceber o argumento de que das pessoas que defendem a linguagem de André Ventura, dizendo é assim que as pessoas falam. O primeiro é entre Ventura e António José Seguro. Sim, em que ele dizia isso é conversa da treta, isso é promessas de chacha e coisas do género. Ora bem, o facto das pessoas falarem assim
não quer dizer nada. As pessoas andam de cuecas em casa, não é? E não se espera que se faça um debate de cuecas. Portanto, no espaço público, essa ideia de que o espaço público e o espaço privado é igual e que, portanto, o facto das pessoas dizerem isso é conversa da treta e dizem, não há mal nenhum nisso, legitima que um político utilize essa conversa, porque a seguir é o manguito e o chupa aqui, etc. E nunca mais para, porque as pessoas falam assim. É a chamada a questão dos níveis de linguagem, não é? Se a regra é essa, é absurdo. O primeiro debate foi absurdo e colocou um problema bastante grande, que é o problema de que das duas uma, ou há moderadores ou não há. E é muito complicado não moderar André Ventura. Eu fiquei frustrado com a moderação do primeiro debate, como já tinha ficado em anos anteriores e em eleições anteriores, porque é preciso pô-lo na ordem, não é? Porque senão ele simplesmente ele ganha os debates atropelando, como naquele lamentável, talvez o debate mais lamentável que nós já vimos, em muitos anos, que foi o debate de André Ventura e João Ferreira nas presidenciais nas últimas, acho eu. Ou foi outras há 5 anos. Exatamente. Quanto aos debates, o debate mais interessante foi... Quer dizer, os debates foram todos muito diferentes, porque o de André Ventura com o António José Seguro foram os dois extremos, que é o bully, por um lado, e do outro lado, do António José Seguro, que é sempre muito redondo, muito cauteloso, nunca diz nada assim propriamente bombástico ou uma frase memorável, mas é certinho e é isso que ele é e creio que não é mais do que isso. O debate entre o Marcos Mendes e o António Filipe foi o melhor debate no sentido em que foi o mais substantivo. Não houve golpes, nem houve... A única coisa ali que podia ter feito alguma diferença foi a questão da Ucrânia, mas eu acho que, por esta altura, as pessoas que continuam votantes do PCP não deixam de votar por causa da Ucrânia. O terceiro debate que já vimos, do Cotrim com o Almirante Gouveia Melo, eu queria dizer, porque agora as pessoas todas dizem, declaração de interesses. Eu sou mandatário, apoiante, membro da Comissão de Honra, declaração de interesses. Eu vou votar em branco. Pronto, que é só para... Sério, já decidiste que já vou votar em branco, vou. Nas duas voltas? Ou... Não, na segunda volta nem pensar. Mas Manuel João Vieira não se vai candidatar? Não sei, desta vez ele da outra vez disse que houve um problema nas assinaturas, que foi o facto de serem todas dele. As são com chave digital, portanto estão... Em princípio, validadas à partida. Estão todas, eu ainda não vi. Estão todas validadas. Mas, portanto, eu já tivemos aqui muitas vezes, nomeadamente com o Ricardo, essa discussão sobre comer o que está no prato. Eu não gosto do prato. Pronto, portanto, mas é especialmente esquisito, porque há imensos pratos. Há imensos pratos, mas eu não gosto de nenhum. Estás cada vez mais é da idade. É isso. Mas o Cotrim começou melhor do que acabou, mas, sobretudo, viu-se uma... que se esperava, acho eu, uma dificuldade, por falta de hábito, de Gouveia Melo com debates, nomeadamente, não só não respondendo a algumas coisas, dizendo, e até pode ser verdade, de alguns dos temas, nomeadamente em relação ao pacote laboral, vamos ver, ainda não sei, etc., mas olhando para o papel. Quer dizer, já é meia hora, não é uma conversa longuíssima, cada candidato tem 15 minutos para falar, não custa memorizar meia dúzia de tópicos para não ter que olhar para o papel, parecendo que são coisas... E houve um momento em que isso foi muito ostensivo, que foi, a propósito de nada, quando ele meteu um assunto que, aliás, é muitíssimo relevante, naturalmente, a violência doméstica e os ex-combatentes, que, sendo referências relevantes e justas, não vinham a propósito. Foi só este eleitorado, mulheres e ex-combatentes, eu sou o vosso candidato. Mas foi pressionar este botão. Mas foi muito posto a... Foi muito óbvio a maneira como ele meteu aquele assunto em cima da mesa. Já vimos em ação os candidatos que aparecem nas sondagens com mais probabilidades de chegarem à segunda volta: Marcos Mendes, Gouveia Melo, António José Seguro, André Ventura e Cotrim de Figueiredo. Quer analisar a prestação de cada um deles numa frase, um por um? João Miguel Tavares. Marcos Mendes? Eu não preciso muito fazer isso no sentido em que eu concordo com a análise que o Pedro fez e porque essa análise é injusta porque uns estão à dentada com pitbulls e outros estão a fazer festinhas a uns gatinhos.
E isso faz com que qualquer análise com 3 ou 4 debates seja realmente muito prematura. Não te quer frustrar o teu exercício. Mas é que lá mais para diante. o problema é que nos quatro que se diz que podem passar a segunda volta, só há um pitbull. Sim, mas mesmo o Pitbull, nós falaremos disso a seguir, eu tenho muitas dúvidas que ele estar a rosnar daqui até ao final dos tempos seja uma estratégia vencedora. Qual é o debate que aguarda com mais expectativa, Ricardo Araújo Pereira? Eu e toda a gente. Jorge Pinto, António Filipe. Eu acho que, sinceramente, Jorge Pinto, António Filipe e Catarina Martins, os debates entre eles... acho que vão ser os mais interessantes porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que se defende que é melhor só haver candidatos da direita na segunda volta. Que toda a gente faz fim-capé até ao fim e vai roubar aqui uns pozinhos deste eleitorado e ali outros daquele e não sei o quê. Esse debate a 3 devia ser moderado pelo professor Sampaio da Nova. Exatamente. E eles faziam-lhe um altar em talha dourada porque era o mito sebastianista deste quadrante, que infelizmente não avançou, e portanto o que temos no prato é António José Seguro, é o que temos no prato. E queres dizer alguma coisa sobre isso? Não, quero só dizer que Estás disponível para... A tua tese é como o que tens no prato. Como o que tens no prato. Se só está isso no prato, é o que está no prato. Ergo... Exatamente. Estás disponível para um videozinho de campanha? Não estou disponível para nada disso. Eu gostava de ver Breaking news no programa. Apoiar António José Seguro. Meu Deus. Eu não estou disponível para nada disso, para apoios e não sei o quê. Até porque, não sei se já reparaste, mas candidatos que eu apoio têm uma inclinação para perder. Mesmo em casos... Pensamento lógico. Come-se o que se tem no prato. Não, só há um candidato de esquerda. Não é só há um com hipóteses de chegar à segunda volta. Claro, é isso. E portanto a questão é esta: foram 10 anos, já admiti, são 10 anos de Cavaco, 10 anos de Marcelo. Podemos totalizar 30 anos sem um rabo de esquerda sentado. Por assim dizer. Sim, sentado na cadeira lá do Palácio de Belém. São 30 anos, não é brincadeira. Sim, eu tenho dificuldades em classificar esses rabos antigos com direita e... Essa é outra. Agora há uma coisa que é de uma pessoa perder a cabeça, que é esta, que é, sinceramente... Vou fazer Ricardo perder a esquerda no Parlamento tem 1/3 ou menos neste momento, não é? Pois 30 anos, 20, são 2. São 20, mas mais 10 próximo. Já está com esta coisa agora que é a esquerda no Parlamento tem 1/3 ou menos, não é? Acho que é isso. É isso. Pois a gente abre os jornais e não sei o quê, ou houve candidatos e ainda há muita gente. Pois claro que este país não avança. Pois está tudo dominado pela esquerda e os comunistas. É os comunistas. Como é que... Não, mas isso eu não digo. Pois, tendo em conta a realidade, não é? Os numerozinhos, aquilo que a gente consegue, ora bem, onde é que estão os factos? Olha para o Parlamento, quanta esquerda é que está aqui? Quem é que manda no país? O Presidente é de esquerda ou de direita? É de direita. O Governo é de esquerda ou de direita? É de direita. O quê? Então a maioria parlamentar é de quê? De direita. Autónomos, A única... Câmara de Lisboa e Porto. Câmara de Lisboa e Porto. A única hipótese é dizer assim, pois, mas estes tipos que estão lá que são de direita, na verdade eles são de esquerda. Isto é tudo comunistas. É tudo comunista. Até o André Ventura é tudo comunista. Deixa-me só defender uma coisa. Eu estava a falar especificamente do rabiosque de Marcelo Rebelo de Sousa, que acho que já não é a primeira vez que falamos do seu rabiosque aqui. É difícil tu olhares é difícil tu olhares para os 10 anos de Marcelo e dizeres, aqui está uma presidência muito à direita ou à direita. João Miguel, Marcelo, mas não há dúvida. A coisa mais relevante que Marcelo fez foi ajudar António Costa nos seus primeiros anos de geringonça a aguentar-se. É a coisa mais relevante do seu mandato. Só, João Miguel, repara. Portanto, o que foi um trabalho à esquerda. Isso é a mesma coisa que dizer que António José Seguro não é de esquerda, tanto não é de esquerda que os passistas o apoiam. Não havia dúvida, não há dúvida nenhuma. É uma esquerda deglutível. O André Ventura e o Marcelo Rebelo de Sousa debateram nas últimas presidenciais e o Marcelo disse-lhe, sem estes pruridos de não, eu vou ser presidente de todos os portugueses, por isso não posso revelar a minha inclinação, o Marcelo disse-lhe, ouça, a sua direita não é a mesma que a minha. É óbvio que é uma pessoa de direita, não há dúvida. E o Cavaco também era. O Cavaco também foi aquela coisa de, não, eu não sei, a direita e a esquerda, isso são conceitos ultrapassados. Sim. E a tese agora que o PSD sempre foi um partido de centro-esquerda, Pacheco Pereira hoje em dia não diz outra coisa.
Lamento, mas é a única hipótese dessa tese vingar, de que isto está tudo dominado pela esquerda. O Pedro Mexia fica então ministro da treta. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro das desventuras. E quem é o desventurado, no seu entender, João Miguel Tavares? Há duas desventuras, na verdade. Quando eu escolhi este tema, o desventurado era André Ventura, não é? Daí o trocadilho fácil. Está a tomar como instrumento de análise a sondagem da Pitagórica, que foi conhecida no início da semana para a TVI, Sim. que coloca André Ventura no quarto lugar entre os candidatos presidenciais, longe da segunda volta. Portanto, entretanto, houve uma outra sondagem, era isso. a sondagem da Intercampos para o Correio da Manhã e o Now, que é uma sondagem onde justamente André Ventura aparece com probabilidades de chegar à segunda volta. Sim, e eu, como sou muito adaptável, já estava a pôr duas desventuras no prato e não só uma. A última desventura, que tu estás a falar da sondagem da Intercampos, bate naquilo que o Ricardo estava a dizer. A ser verdade, de repente, nós temos André Ventura em segundo e não em quarto, mas todos os candidatos de esquerda atrás da direita, portanto, considerando que o Almirante é de direita, vá. E, portanto, teríamos Marcos Mendes, André Ventura, o Almirante, Gouveia Melo e João Catarino Figueiredo. Os 4 mais votados. Bem, isso a acontecer, quer dizer, de facto, aí até eu tinha que consolar o Ricardo Araújo Pereira. Mas não se trata de consolo, é só... Mas precisas, eu gosto de consolar, João Miguel, Ricardo. tu sabes que as pessoas... o fanatismo... Há pessoas que vibram mesmo com isto. Ganhou o meu partido! Ai, que bom! Bom, chupa, o teu perdeu! Eu estou borrifando para os partidos todos e estou para o vosso em especial. Seja quem for que estiver a falar comigo, eu estou borrifando para os partidos todos. E em especial para a pessoa que estiver a falar comigo. É nesse momento. Eu não dou para... Eu não preciso de consolo. Muito bem, então eu não te consolo. Pronto, não te queres consolo, não te consolo. Até porque, como eu já aqui disse, eu não sei se vocês sabem, mas... Tu queres é o Benfica. Não é só isso. Eu pessoalmente... Aí também precisa de consolo. Os meus compatriotas... Aí preciso de consolo no Benfica. Mas pessoalmente é o seguinte. Os meus compatriotas preferem que ganhe a esquerda. Olha, estamos mais próximo de um modelo de sociedade que é o que eu acho que é como devia estar organizado. Os meus compatriotas preferem que ganhe a direita. Mais fica para ti. Mais fica para mim. Mais fica para mim. Deixa-me só dizer... Eu faço esse sacrifício, só muito compatriotas. rapidamente sobre o Ventura, já disse aqui isto mais de uma vez, vou dizer muito rapidamente, eu tenho muitas dúvidas que esta estratégia de Ventura seja uma estratégia ganhadora. Acho que ele está a jogar muito nestas eleições. Essa primeira sondagem que tu citaste colocava-o fora dos dois candidatos mais votados. E pelo que vi também no debate em relação ao seguro, aquela postura de pitbull, acho que tem os seus limites. E André Ventura tem que realmente elevar o seu jogo, coisa que está a demorar muito tempo a fazer. Ventura quer atenção, tem tido atenção. Em que medida é que este excesso de protagonismo, Pedro Mexia, pode banalizar Ventura para ir ao encontro do que estava a defender o João Miguel Tavares, fazendo com que ele perca aquela aura de candidato fora do sistema que tanto quer cultivar? Bem, o segundo partido mais representado no Parlamento não está fora do sistema, por definição, não é? Não faz sentido utilizar já essa designação para um partido que tem 60 deputados. O que eu acho é que ele realmente radicalizou a linguagem. Diz-se muito que é um partido unipessoal e esta é uma eleição unipessoal. Portanto, se ele tiver, enquanto ele próprio Ventura, menos do que teve, o que tem acontecido agora é o contrário. É que Ventura é mais popular que o partido. Se ele tiver menos do que teve nas legislativas, então passa-se qualquer coisa e pode ter a ver com o tom. Eu acho que aquela coisa dos Salazares é absurda. As pessoas para quem aquilo é relevante já votavam nele de qualquer maneira e não é uma massa imensa de eleitores, não é? E, portanto, ele tinha muito mais interesse em pescar nos descontentes genéricos e não ideológicos. E não parece ser isso a estratégia dele. Entretanto, já que falamos de inquéritos de opinião, de sondagens de inquéritos de opinião, Ventura foi apanhado numa mentirinha depois do debate com o António José Seguro, publicou nas redes sociais. Esta mensagem, estamos a vê-la, é uma mensagem acompanhada de uma lição, como se pode ler, aquilo que comentadores e jornalistas deviam aprender, escreve Ventura, que o povo português já não se deixa enganar nem manipular, e atribui-se a si próprio
uma vitória por 83-17 em relação ao primeiro debate em que participou. É uma vitória retumbante, não lhe parece, Ricardo? 83-17. Sim, é uma vitória que decorre dos primeiros 30 segundos em que este inquérito esteve disponível para votações e se calhar 4 pessoas votaram em Ventura, uma votou em... Ventura fez imediatamente um print screen. Fez logo um print screen. A questão é que depois a votação continuou, não é? É aquela coisa do stop the count. Eu estou à frente, então parem a democracia. Mas a votação depois continuou. E atenção, isto nem é democracia. Isto é uma coisa que um jornal põe e Exato. as pessoas vão lá dar o seu inquérito. Sem validade científica nenhuma. As pessoas vão lá dar a sua opinião. E de repente depois o resultado Já estamos final... a ver a imagem usada, que é do Jornal de Notícias, e de facto o Jornal de Notícias publicou este inquérito online, não uma sondagem, um inquérito com uma avaliação de quem ganhou o debate, feito por quem respondeu a esse inquérito, e o resultado final é bem diferente. Ora vejam, cá está ele. O debate foi ganho, segundo aqueles que responderam a esse inquérito, por António José Seguro. Portanto, não foi uma vitória de Ventura, foi uma vitória de Seguro. Como é que alguém se pode permitir este tipo de exibição de uma mentira desta forma despodurada, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, se estivéssemos em 2019, quando o Ventura apareceu a fazer estas coisas, eu ainda compreendia a pergunta. Agora, em 2025, ao fim de 6 anos deste tipo de fantochada, em que este tipo de aldrabice ostensiva, as sondagens são boas ou más consoante o resultado. Eu gostei muito da pitagórica, não presta para nada, da pitagórica não presta. A da Aximagem é que é boa, consoante deixa ver a credibilidade desta sondagem. Em que lugar é que eu estou? Estou acima? Então é boa. Estou em baixo? Não presta. E estas aldrabices ostensivas, como esta de pôr isto, e ainda por cima era uma lição para toda a gente aprender, estão a ver o que é que o povo acha. Enfim, no final o povo, se aquilo é o povo, não é? Afinal achava outra coisa. Tenho a impressão que já não é lição nenhuma. E estas são aldrabices ostensivas que há uma falange que considera admirável esperteza. Na boca de outro político qualquer, são aldrabices grotescas. Na boca dele são espertezas. Por exemplo, o caso dos hambúrgueres. Há sempre uma coisa do género. Não, mas o que ele queria dizer, os hambúrgueres que veio acompanhado daquela outra mentira sobre o Marcelo ter feito 1500 viagens, quando fez um 10º disso. Em qualquer outro político, se ele tem que exagerar 10 vezes uma coisa que acha escandalosa, é porque se calhar a coisa em si não tem assim tanto de escandaloso, porque ele precisou de exagerar 10 vezes. No caso do Ventura não é assim, porque há sempre alguém, há sempre um hermeneuta que vem e diz assim, não, porque o que ele queria dizer, ele diz isso, uma peta qualquer, tal, mas é porque o que ele quer dizer é chamar a atenção para o número de viagens do Presidente, que realmente são bastante. Elogiam muito a eficácia. A eficácia, por exemplo, isto dos Salazares. Não, porque o que ele quer dizer é sempre outra coisa. Quer é que a gente fale nele. É sempre o argumento. Ele quer sempre dizer outra coisa a partir de um exagero, de uma mentira. Exceto num caso que é, quando ele diz isto não é o Bangladesh, ele quer mesmo enunciar um facto geográfico. Não quer dizer outra coisa com aquilo. Lembrou-se. Apetece-me dizer, fui ao Atlas, fui ao Mapa Mundi e descobri. Isto não é o Bangladesh. É o Bangladesh. E viu que não era aquilo. O aquilo. João Miguel Tavares fica então Ministro das Desventuras. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e agora é a altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara um bandalho. Mantemos-nos, portanto, no mesmo âmbito. É isso? E podemos despachar isto rapidamente. Sim, quer falar de uma acusação de bandalheira. Desta vez, curiosamente, não vem de Ventura, como tem sido comum, mas também mete Ventura ao barulho. Explique lá quem é o protagonista. Henrique de Freitas desvinculou-se do Chega. Ele foi secretário de Estado. Era do PSD, foi secretário de Estado do Durão Barroso, inscreveu-se no Chega, porque estava convencidíssimo de que não havia ali qualquer espécie de bandalheira, mas agora percebeu, espera, isto é uma bandalheira. E a maneira como ele se candidata a Presidente da República e se comporta, quer com cartazes, quer nos debates, etc., é um vilipêndio do cargo, isto é uma bandalheira, vou sair. Não sei o que é que aconteceu para ele perceber agora. Há algumas pessoas, de vez em quando, dizem assim, espera aí, este partido em que eu milito é uma bandalheira. E eu sou a favor desse tipo de epifania. Só gostava de compreender porque é que elas ocorrem tão depois da maior parte das pessoas mas terem... Mas eu explico, é fácil de Força.
E esse é o problema do Ventura. Evidentemente, eles descobrem a bandalheira quando percebem que não conseguem ter dentro do partido o papel que eles esperavam ter pelos Não próprios. participam tanto na Eles não bandalheira. participam. Mas isso é um problema para Ventura, que é quando tu começas a ter quadros, seja desertores do PSD, sejam pessoas que até Não estavam de fora de querem ser política, apenas papagaios, que até claro. estão interessadas em participar, mas que não querem ser papagaios, não querem ser apenas uns senhores ali para apresentar de vez em quando. encher. E essa é a minha grande dúvida, é se o Ventura vai conseguir lidar com isso. Até este momento eu diria que ele não é capaz. É mesmo o distribuidor de fotos suas pelos gabinetes Os dos deputados. PSDs que foram para lá estavam zangados com o PSD, isso a gente sabe. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara um bandalho. Fica sempre bem sublinhar. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se vintage, já que anda há muito tempo e começa a considerar-se uma relíquia, é isso? Eu sim, e não só eu. Também temos que despachar isto em passo de porque- corrida, porque sim. isto tem a ver com a privatização da TAP de há 10 anos, que foi agora investigada, começou agora a Sim. ser investigada judicialmente, na altura em que está a acontecer o processo de nova privatização da TAP. O timing é Não, o timing significativo? O timing começa a ser esquisito porque não foi só isto que aconteceu agora, aconteceu também com o Novo Banco. Entraram também pelo Novo Banco adentro para investigar o passado do Novo Banco, agora que o Novo Banco está a ser privatizado. Como é evidente, por tudo o que eu já disse aqui, eu acho ótimo que se investiguem todas as suspeitas de trafolhice deste país. Mas quer dizer, não demorem 10 anos. Quer dizer, o prazo máximo para crimes de corrupção são 15 anos. 10 já foram à vida. Alguém depois está à espera entre mais investigações, acusação, o tempo de julgamento, dos infinitos recursos, que depois isto chega ao fim. Ou isto é apenas um desperdício de recursos? E é isso que me espanta. Quer dizer, acho ótimo que o Ministério Público investigue. Agora, por amor da santa, não demore 10 anos. Não é? É porque já estamos a falar na privatização passada. E ainda por cima, este é o caso do Neil Lehman, que já toda a gente mais ou menos sabe o que é que se passou, não vou ter tempo para explicar, porque senão tu ficavas muito zangado comigo, mas é público e tenho muitas dúvidas da eficácia deste tipo de investigação. É só isso. Ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares se considera vintage, porque já é do tempo em que havia aquelas trafolhices que agora é que estão a ser investigadas. Eu tenho muita fé nesta reprivatização. Vamos agora tentar Acho que a perceber... próxima renacionalização já vai ser muito melhor. Vamos tentar perceber, terminando com o mesmo protagonista com que começámos, porque é que o Pedro Mexia se declara maga embaraçado. O protagonista não é o Pedro Mexia, é Donald Trump, evidentemente. O que é que terá levado Trump de um dia para o outro a mudar de opinião acerca Não mudou de opinião. da divulgação do dossiê Epstein? Ele não mudou de opinião. Ele, pela primeira vez, que eu me lembro, perdeu o controle da opinião dos seus eleitores. Ou seja, apesar de tudo, há uma parte muito significativa dos eleitores, nomeadamente a base evangélica, mas não só, que é sensível a questões de costumes, que fecharam os olhos aos costumes de Trump porque ele ia nomear juízes para o Supremo e por causa de outras coisas, mas a presença do nome dele nos fecheiros do processo Epstein, de extrema dificuldade dele em falar nisso, a tirar todas as culpas para tentar envolver todos os políticos democratas relevantes para o caso, quando ele era amigo dele, há aquelas fotos deles tipo com pinchas, imagens, aliás, deles tipo com pinchas, há um mail do Epstein a dizer he knew about the girls, ele sabia das raparigas, etc. E, portanto, de repente, até a própria base eleitoral disse, não, isto é demais, portanto, divulga isso, faz favor, que nós temos o direito a saber Então foi tudo. obrigado Ele foi obrigado pelo seu eleitorado, isto é um momento importante na história do trumpismo. Aliás, conheceram-se esta semana imagens de uns dias antes dele ter tomado esta decisão, imagens dele no Air Force One, quando interrogado por uma jornalista, mais uma vez uma jornalista, uma jornalista que lhe perguntou sobre o assunto e ele virou-se para ela e diz Quiet Piggy, cala-te porquinha. O que é que se lhe oferece dizer a respeito desta elegância presidencial? Se estivéssemos em 1991,
É para não estar sempre a dizer no meu tempo. Eu diria, bom, estamos na presença de um javarde. Em 2025 trata-se de um homem, do desassombro de um homem que foi drenar o pântano esse do qual faz parte toda a gente. A porta-voz da Casa Branca diz que ele é muito autêntico franco, e foi uma reação muito autêntica. Franco. Estou ansioso pelos livros de Mas história anima, do futuro. está a pegar também o Quiet Piggy. São coisas que estão finalmente Estou a ansioso grudar. pelos livros de história do futuro em que os historiadores dirão. Depois o Presidente dos Estados Unidos disse a uma jornalista: cala-te, porca. Mas leia o Freud, não sejam autênticos. Por amor de Deus, não sejam autênticos. Chegámos à altura dos livros e eu trago esta semana um livro fragmentário, daqueles que se leem de uma ponta à outra, que não se leem de uma ponta à outra, aliás, mas que podem ser frequentados repetidamente em busca de uma qualquer ideia que nos desperte, e há aqui várias. O autor é um dos nomes importantes da literatura alemã na viragem do século XIX para o século XX, o judeu austríaco Arthur Schnitzler, conterrâneo e contemporâneo de Sigmund Freud, e tal como Freud, um dos investigadores dos abismos do inconsciente, no caso de Schnitzler com o recurso literário ao monólogo interior, nomeadamente em peças de teatro que continuam a ser representadas hoje, como A Menina Elsa, por exemplo. De Arthur Schnitzler temos agora em edição portuguesa um livro póstumo, o livro dos Provérbios e das Reflexões, uma espécie de caderno de ideias avulsas, onde encontramos entradas controversas e desafiadoras como esta. As pessoas que se deixam enganar são mais perigosas do que aquelas que as enganam. E as pessoas que se deixam corromper são mais vergonhosas do que aquelas que as corrompem. Pois trata-se de uma lei psicológica. Os estúpidos e os fracos, não inconscientemente, sem dúvida, andam em busca das pessoas de quem esperam a mentira e a corrupção e não descansam até as terem encontrado. Uma frase, uma citação apropriada para boa parte daquilo de que falámos aqui, talvez. As pessoas que se deixam enganar são, como é que é? Andam à espera de encontrar quem as engana. Deixa-me só acrescentar que Jeffrey Epstein era casto ao pé de Arthur Schnitzler. Portanto, Arthur Schnitzler, livro dos Provérbios e das Reflexões, edição é Primatur. O João Miguel Tavares traz um livro de um ateu sobre religião. Exatamente. Javier Cercas, O Louco de Deus, no Fim do Mundo. É um livro de crónicas, mas é também um romance construído com uma habilidade. Romance, não há aqui nada de ficção, mas há a capacidade de utilizar todas as mecânicas do romance para conseguir um efeito extraordinário no final. Eu, aliás, acabei este livro a chorar babirranho. Eu sou uma alma sensível, mas não me costuma acontecer. E isso mostra bem a força do que aqui está escrito. O Javier Cercas foi convidado pelo Vaticano para acompanhar o Papa à Mongólia. Foi uma das últimas visitas que ele fez. A Mongólia tem 1.500 cristãos, portanto há toda aí uma ideia daquilo que é o trabalho de missionação cristão. E Javier Cercas tem essa particularidade, de facto, que é ateu. Aliás, ele até assume-se como ateu e como anticlerical, mas disse que queria fazer essa viagem com o Papa porque tinha uma pergunta para lhe fazer, que era: se a minha mãe verá o meu pai depois da morte, e para levar à mãe a resposta que o Papa lhe daria. Portanto, a mãe do Javier Cercas é uma mãe muito, muito católica, entretanto já morreu, e, portanto, o Cercas queria levar à mãe a resposta do Papa a essa pergunta, se ela veria o pai depois da morte. E é à volta dessa ideia que este livro se constrói. Logo uma fácil. Logo uma pergunta fácil. Logo uma fácil. E é à volta dessa pergunta que todo este livro se constrói de uma maneira muito, muito inteligente, muito hábil e, claro, muito comovente. Portanto, um grande livro para ser oferecido no Natal a crentes e não crentes. Cá está ele, O Louco de Deus no Fim do Mundo. Pedro Mexia traz um livro que tem repercussões várias. Pois é várias. Isso, é essa mesma palavra, porque é um livro que se chama Do Ritual ao Romance, de Jesse Weston, que foi a primeira tradução portuguesa, coisa que me surpreende, porque o livro é um livro de uma folclorista e de uma, digamos, antropóloga cultural, que liga certos ritos e crenças pagãs ligadas à fertilidade, ligadas à vegetação, com os mitos do Graal e da lenda arturiana, etc. Portanto, no fundo, uma transição entre o paganismo e o cristianismo. E porquê é que isto é muito importante? Bom, para além de ser importante civilizacionalmente, é também importante porque um dos 2 ou 3 poemas mais importantes do século XX, o Wasteland, A Terra Devastada,
cita abundantemente este livro. Aliás, até a expressão Terra Devastada aparece neste livro, e toda aquela osmose de referências culturais, cristãs ou não cristãs, do poema do T.S. Eliot tem a sua origem aqui, e depois também no Apocalipse Now, onde o livro do Eliot aparece. O Marlon Brando está a ler o T.S. Eliot, o que quer dizer que tem efeitos deletérios, mas pronto, é um livro que eu estou a ler pela primeira vez, e de facto é impressionante as coisas que o Eliot foi buscar a este livro, para já por razões poéticas e não propriamente científico-culturais, mas é muito forte. O Ricardo Araújo Pereira traz a conclusão da saga de Frederico Lourenço traduzindo a Bíblia, e no fim está o princípio, o Pentateuco. Na verdade não é ainda a conclusão, ainda falta um volume de uns... Pensava que era o último. Sim, de uns daqueles livros que são menos... Enfim, não são os greatest hits da Bíblia. Os históricos. Há alguns desses, sim. Mas isto não foi apresentado como o último volume? Eu também li como sendo o último. Se calhar é o último no sentido mais recente. Não, acho que há mais... Tem o último. Mas ainda sobra da Bíblia grega alguma coisa? Sobra um. Eu acho que falta um, sim. Acho que falta um. Okay. Mas este é o Pentateuco. Este é o lado A. É o Big Bang. Exatamente. São os 5 primeiros livros da Bíblia. É um livro pouco conhecido, eu acho que vale a pena promovê-lo aqui. Por acaso, no outro dia estava a ver um curso, um professor universitário a dizer: quem é que conhece determinada história da Bíblia, já não sei qual. E as pessoas levantaram a mão e ele disse: pronto, já sei onde é que estão os judeus e os evangélicos. Porque realmente os católicos leem menos a Bíblia e talvez não seja boa ideia, Sim, mas pelo menos o primeiro livro da Bíblia ainda tem uma noção vaga. Talvez daquela primeira frase, e devo dizer só dos primeiros capítulos. Aquelas coisas, sim, por exemplo... Aquele que o Peter Gabriel, não é? A maçãzinha e Sim, a maçãzinha, que não é uma maçãzinha, mas não tudo é bem. maçã, É uma fruta, nunca como a baleia, também não é uma nunca baleia. nomeada. Mas este livro, ainda por cima, começa... É uma das coisas que a gente vai ver com curiosidade, é saber que solução arranjou o professor Frederico Lourenço para o primeiro verso. Vão lá ver, tem 1 ou 2 surpresas. Tem. Assim se conclui mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.